Isso aí, minha gente. Parte 2 agora das mãozinhas e dos pés. Dessa vez a gente vai trabalhar com ângulos, tá? Nessa etapa, vocês têm que pensar em mãos, começando por elas, né? Como se fossem caixas. E essas caixas, elas se movimentam através do espaço que você tem na sua folha ou no seu canvas para direções diferentes. Mas a ideia é essa. É bem simples o conceito. E se você, por um acaso, já estudou ou estuda design de automóveis e veículos, você vai se deparar com esse tipo de exercício, tá? Que é padrão para quem quer atuar nessa área. Bom, mas é esse o esquema. Beleza. O que acontece na hora que a gente vai colocar dedos e outras partes nessas caixinhas? Seguinte. Tem aqui essa base, vou colocar um pouquinho de volume e profundidade nela. Aqui embaixo é a parte do pulso, ela é mais fina. Aqui no meio eu vou usar aquela linha imaginária para fazer a marcação do dedo, tá? Do polegar. E aqui em cima eu vou curvar. Porque não se esqueçam, a mão ela tem curvinhas, ela não é retinha desse jeito. Vamos lá então, eu vou adicionar aqui o polegar primeiro. Eu coloco um círculo assim, tá? E depois eu dou um jeito de mesclar ele com a base ali da mão, tá bom? Isso daqui é uma coisa que me ajuda muito, que é colocar esse círculo em cima para que eu consiga enxergar o encaixe aqui do dedão. Inclusive, se você tem muita dificuldade em visualizar o 3D, pense em cilindros para você fazer cada uma das falanges do dedo, tá? Pense em cilindrinhos que estão conectados como se fosse uma espécie de mão mecânica, tá? Também é uma boa referência para vocês treinarem, para ajudar a ter o visual. Então aqui já adicionei o polegarzinho. Vou aumentar aqui a curva, porque eu estava sentindo a minha mão muito grande. Então, vou aumentar essa curvinha, tá? E agora, aqui em cima, eu posso também dividir essa área aqui toda, ó, no meio, e mais 2 vezes, para achar a nascente aqui dos dedos, tá? Eu achei isso, mesma coisa do polegar. Eu posso encaixar pequenas formas cilíndricas para puxar as partezinhas de cada dedo. Fiz aqui o indicador, então agora eu vou jogar mais uma vez a curva, né? A gente lembra que assim como na base dos dedos, nas articulações eles também se curvam. Então, joguei essa curvinha ali. Agora eu vou aqui por cima adicionar os cilindros. Prontinho. Certo, galera? Encaixei ali. Lembrando que tem o que diferencia são a palma, né, das costas, são aquelas curvinhas que a gente tem. Tanto deste ladinho aqui da mão, né, do lado do mindinho, quanto o lado aqui do dedão, tá bom? Então, adicionei eles aqui. E isso é uma coisa importante, reparem como que desse lado essa curva, ela faz a voltinha na lateralzinha aqui da mão, né? Então, isso é importante para agregar no volume, tá bom? Desse lado aqui não aparece, né? Mas ele tá ali do outro lado também, tá bom? Então, esse aqui é o esqueletinho da mão, bem básico, né?
mas não é impossível de fazer, não é uma coisa tão complexa quanto possa parecer. Lembrem-se que é normal sentir dificuldade no começo, principalmente se é a primeira vez que você está fazendo isso. Mas nada te impede de treinar e alcançar um resultado cada vez mais satisfatório, cada vez melhor, tá? Certo, pessoal? Então, ó, tenho aqui esta mãozinha, bonitinha, tá? E é basicamente isso. Aqui eu dei algumas modificadas, como vocês podem perceber, não está seguindo exatamente a primeira base, mas são coisas que a gente pode fazer para deixar o desenho talvez mais bonitinho, deixar ele mais agradável, né? Mas é isso, tá? E qualquer outra base que vocês forem fazer, qualquer mão virada para outro ângulo, indicando outra posição, algo assim, vocês podem usar a mesma técnica de montar a caixinha, fazer as divisões, né, encaixar ali o polegar, os cilindros e tudo mais, tá? Isso daí ajuda bastante pelo menos a entender as proporções, os encaixes, tá? As curvinhas que são tão importantes. Bom, certo, minha gente. Então, é basicamente isso. Qualquer direção que vocês queiram fazer, usem caixinhas, pensem nos cilindros, nessas formas mais básicas e prática. Treino, bastante referência, né? Isso tudo. Outra forma também de fazer as mãos, né, para quem quer um jeito um pouco mais fluido, mais solto de se fazer, é o seguinte. Eu gosto muito de pensar nas caixinhas, né? Mas a gente pode trabalhar com formas mais orgânicas, pensando, sei lá, talvez em um pãozinho, talvez uma batata, dependendo, né? Mais arredondado. Posso também dividir isso aqui mais no meio, ó, para ter aquela noçãozinha do encaixe aqui do polegar. Ó. E aqui é lógico que tem a curvinha de onde os dedos nascem. E o que que eu vou fazer aqui? Agora, na hora de encaixar os dedos, eu gosto de pensar no seguinte: eu gosto de pensar em linhas que tenham mais movimento do que nas formas cilíndricas, né? Aquelas formas um pouco mais brutas, talvez. Então, esse tipo de desenho, ele não preza nem tanto por uma assertividade anatômica. É mais uma coisa gestual, é uma representação talvez mais sentimental, né? Eu ia usar simbólico, mas algo que você olha e sente ali essa fluidez, você sente como que essas linhas se cruzam, as direções que elas tomam, cada curvinha que elas fazem, né? Então, eu gosto de trabalhar assim também, dependendo do tipo de dedo que eu vou fazer, isso aqui pode me ajudar, tá? Vamos fazer esse dedo aqui para baixo, esse dedão, aqui, ó. Uma pose bem aleatóriazinha, nem pensei muito nela, né? Só fui riscando aqui e agora estou tentando encaixar as coisas, tá? Mas é isso, a gente pode trabalhar com linhas também, pode usar formas orgânicas, inclusive, tentem desenhar não apenas mãozinhas de adultos aí, de jovens.
Mas desenhe, por exemplo, mãozinhas de bebê, que são mais gordinhas, tem os dedinhos mais curtinhos, né? Eles são pequenininhos e bem gordinhos, assim, bem próximos. Então, tentem fazer essas mãos de idades diferentes para vocês sentirem como que é esboçar, como que blocar tipos diferentes, tá? Importante. E assim, se você pensar, por exemplo, mas eu queria desenhar bebês, né? Eu gosto de desenhar os caras aí específicos, as minas tal. Estude coisas variadas, tá? Não fiquem se limitando apenas ao que vocês gostam, ao que vocês acham que é mais interessante, porque em algum momento ou vocês vão acabar enjoando de sempre desenhar a mesma coisa do mesmo jeito, ou vocês vão acabar lidando às vezes com uma proposta, uma oportunidade que vocês podem acabar não aceitando, né? Acabar perdendo essa oportunidade legal, porque, sabe, vocês se limitaram por muito tempo a fazer apenas a mesma coisa, do mesmo jeito. E, poxa, não é legal, né? A gente perder oportunidades boas. Então, estudem coisas diversas e variadas, tá? É, de mãozinhas de criança, mãozinhas de idosos, né? Que tem um pouquinho mais ali de pelezinhas soltas, tem uns calombinhos ali no meio, né? Uns formatinhos diferentes. Então, é legal também estudar mãozinhas aí de pessoas mais velhas, tá? Para vocês pegarem esses detalhezinhos que ajuda bastante. No caso agora, importante, né? Dos pezinhos. No que a gente faz os danados dos pezinhos. Cara, é o mesmo tipo de pensamento onde a gente vai trabalhar com uma espécie de caixinha, só que essa caixa, ela não vai ser aquela caixa com formatos quadradinhos, né? Ela vai ter esse formato mais desta forma. Então, ó, você vai ser esse tipo de pensamento aqui que a gente vai ter, tá? Dependendo da direção que você jogue, para qual você jogue, você vai ter um tipo de visão, perspectiva ali do pé com estas caixinhas, tá bom? Tá? Você pode manipular essas caixas, né? Então, ao invés de fazer super proporcional e quadradinho, por que não começar com o calcanhar menor e deixar a ponta dos dedos curvada e mais larga? Ó, e até mexer no design aqui. Por que não fazer isso, né? É válido. Bom, mas vamos lá. Então, primeiro a gente monta uma caixinha dessas. Caixinha montada, qual que é o próximo passo? Adição do calcanhar, né? Importante. Reparem que os mesmos processos que a gente faz na mão e no pé 2D, a gente faz também neles 3D. Uhum. Aqui não há necessidade, mas eu estou dividindo também os tarsos dos metatarsos, né? Vou fazer aqui um pouquinho menor. Pronto. E aqui eu vou adicionar os dedos. A gente não tem muita movimentação assim nos pés, né? Quer dizer, dependendo aí da pessoa e das atividades que ela faça, pode ter um pé mais expressivo, talvez. Mas geralmente são movimentos mais limitados, igual eu falei. As mãos é que tem muito mais gestual, né? Muito mais possibilidades, eu diria. Bom, agora o pé é mais de boa, mais resumidinho, assim. Não dá tanto trabalho, não, tá? Bom, e aqui se mantém, né? Como aqui é a parte de dentro do pé do dedão, tem a curvinha em S. Aquela curvinha em S maneira ali, para dar tipo um design legal pro pezinho, tá bom? Lembrem-se também dos ossos aqui que a gente tem, né? Nas laterais. Na parte de dentro, vou até jogar ele um pouco mais acima, porque fica mais para cima, né? Enquanto que na parte de fora é ao contrário. Ele fica mais para baixo, mais jogadinho para baixo. Bom, mas é isso.
E aí, como eu falei, né, gente, o pé, ele não tem tanta variedade, assim, de movimentos. Tanto é que é até mais específico, eu diria, pessoas que desenham pés em ângulos, coisas assim diferentes. É lógico que nada impede vocês de tirarem umas fotinhos aí, né? Assim como das mãos, que a gente pode fazer, e a gente pode olhar para os nossos pés para poder estudar, tá? Então, eu vou fazer aqui um pé fechadinho, ó. Vou imaginar os dedos aqui fechadinhos, como se fosse aquela mão, né, que vai dar um soquinho. Ó, aqui eu vou ter o dedão, é maior, mais gordinho, e os outros dedos logo aqui. Nossa, mas esse pé vai ficar estranho, nem nada a ver um pé desse. Talvez fique estranho, né? A gente não tá, eu pelo menos não tô muito acostumado a ficar olhando para poses diferentes de pés. Então, talvez realmente fique, mas faz parte. Então aqui eu tenho a base, né? Tenho o esbocinho dele. Só vou jogar a parte aqui superior que eu acabei esquecendo. Pronto. E vamos tentar deixar esse pé, passar esse pé mais a limpo, na verdade. Vou tentar colocar mais das curvinhas, né? Assim como nas mãos, o pé ele também faz suas curvinhas. Então ele pode ter curvas tanto aqui embaixo, quanto ele pode ter aqui em cima. Talvez isso agregue um certo charme a ele, né? Eu acabei nem comentando muito, mas eu também acabei fazendo esse pé da mesma forma que eu fiz as mãos, né? Um shape mais soltinho. E tentei fazer os dedos com formas, com linhas mesmo, formas mais orgânicas, né? Unhas, né? Para dar aquele charmezinho, maroto. Beleza? E eu vou acabar dando uma pequena diminuída nesse pé. Eu acabei achando ele muito esticado ali. Então eu vou tentar trazer ele um pouquinho mais para cá. Ó. Acho que o exagero que eu fiz ali no calcanhar não caiu muito bem para ele. Pronto. Prontinho. Uhum. Uma coisa legal de se fazer também no pé é esse amassadinho. Quando, quando a gente faz, né, algum movimento com o pé, que os dedos se fecham, igual aqui, às vezes é legal pensar. Pode rolar esse amassadinho ali mais pro centro, tá? De leve. Bom? Então, assim, charmezinhos que a gente pode adicionar, tá? Mas é basicamente isso, tá, gente? O pé, ele não tem muitos segredos, assim. É uma parte que realmente não traz um grande desafio, né? Grandes questões para a gente desvendar. Ele é bem tranquilo, a gente pode fazer com formas, a gente pode fazer com linhas, igual lá na parte da mão. Então, assim, o que vocês precisam fazer agora é sentar um pouquinho aí, cunhar umas referências, estudar, explorar formas de se fazer, testar, errar um pouco, começar a acertar. E é isso, minha gente. Então, ó, deixo vocês aí agora com essa mensagem, né, sobre as mãos e os pés. Não desanimem, eu sei que às vezes, principalmente a mão, né, ela pode ser uma coisa que traz um certo medo, assim, pra gente, na hora de abordar, de estudar, de fazer, né? A gente não vê a hora de achar um bolso para colocar a mão ali e ter que desenhar. Mas assim, se a gente quer aprender a desenhar, se a gente quer melhorar, precisa, né? Desenhar essas coisinhas que a gente tem medo. Precisa dar esse passo aí que parece tão assustador, né? Então, não se preocupem, a gente está aqui
para poder sempre dar dica, dar suporte, né? Quem for aluno aí estiver vendo, podem ir no nosso Discord, tá bom? Participem lá, a gente tem os desafios, a gente está agora com um cronograma bem específico para poder dar mais atenção para vocês, né? Sempre tivermos aqui disponibilidade, a gente vai estar lá dando um alô. Então, qualquer dúvida, tragam para a gente lá, tragam para a gente nas aulas também, aproveitem. E se você não é aluno, mas você viu esse vídeo, achou interessante, ficou curioso, entre em contato aí com a gente. Tendo uma aulazinha experimental, vem aqui conhecer a escola, né, bater um papinho, conversar com a gente sobre pretensões aí, se você quer entrar no mercado, se você quer apenas melhorar o desenho para poder relaxar, né, ter aquele tempinho terapêutico desenhando aí. Mas enfim, estamos aí para atender todos vocês, independente dos objetivos, né, com o desenho. Estamos aí disponíveis, tá? Mas é isso, minha gente. Então, aquele abracinho para vocês. Até uma próxima e falou, gente.